O hino é o 525, Obedecer é Melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma louvamos a sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma louvamos a sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Oh, sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma louvamos a sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Amém. Deus seja louvado. Estendemos a todos o nosso bom dia. Agradecemos a Deus por aqui estarmos, porque a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez na minha, na sua vida. E o privilégio de adorarmos o nosso Deus. Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos continuar a adoração, né, que fizemos agora através do louvor. Vamos continuar a adoração, falando agora com o nosso Deus em oração, né? Thalita, vamos fazer 2 orações? Sim, claro, pode ser. Então, nós vamos dobrar. Seja bem-vinda, minha querida. Vamos dobrar os nossos joelhos e eu vou fazer uma oração e logo em seguida você faz a outra. Querido Deus. Tá ótimo. Pai, aqui estamos na tua presença, agradecidos, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecidos pelos teus anjos acampando ao nosso redor, pelo privilégio que nós temos de abrir a tua palavra, de poder estudar a tua palavra, Senhor, de poder meditar, de juntos podermos te adorar, Pai. Ainda temos a liberdade, Senhor, muito obrigada, de nos reunirmos e de falar do teu amor, de pregar o evangelho. Pai querido, neste momento, nós
te pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que o Senhor nos dê, Pai, trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Unja a tua serva. Te pedimos que tome a Talita em tuas mãos, que o Senhor a unja e que ela seja um instrumento em tuas mãos para falar aos nossos corações. Pai, que o Espírito Santo dirija a vida dela, não só agora, mas todos os momentos da vida da Talita, todo o ministério do Senhor na vida dela, que seja dirigido pelo Espírito Santo. Pai, seja conosco. Nos alimente para que saiamos daqui fortalecidos pelo teu poder. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos porque o Senhor nos despertou essa manhã, nos despertou, Senhor Deus, para ouvir a tua voz e para ouvir a tua vontade, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor ama aqueles que logo pela manhã se consagram a ti, Pai, e atentam seus ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor Deus. Que o Senhor nos instrua na tua palavra, esse é o teu desejo, Pai. Então queremos também, Senhor Deus, temos sede, Senhor Deus, de conhecimento, temos sede da tua palavra, temos sede de sabedoria e temos sede também, Senhor Deus, do teu Santo Espírito. Sabemos, Senhor Deus, que sem ti nada podemos, mas queremos clamar, Senhor Deus, pela unção, pelo poder do teu Santo Espírito habitando em nossos corações, Pai querido. Por favor, que o Senhor nos dê humildade, abra os nossos corações, as nossas mentes, Senhor Deus, para assim, Senhor Deus, como um solo fértil, recebemos a tua palavra em nossos corações, para que ela floresça, Senhor Deus, dê frutos em nós, e que esse fruto, Senhor Deus, se espalhe, Senhor Deus, por nossa vida e por todos aqueles que estiverem ao nosso redor, Pai querido. Fale aos nossos corações esta manhã, que o Senhor me use, e que, Senhor Deus, o Senhor cresça, Pai, e que eu desapareça, Senhor Deus. Nós rogamos essas bênçãos, pedimos, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui nos ouvindo, nesta sala, que todas elas, Senhor Deus, sejam alcançadas e atingidas pelo poder do teu Santo Espírito, Pai, e pela espada da tua palavra, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Bom dia a todas, né, a todos. É um prazer, agradeço muito o convite. E que Deus seja louvado nessa manhã, que nós possamos, assim como um corpo, né, crescer na estatura de Cristo Jesus e no conhecimento da palavra de Deus, né? Essa mensagem Deus me trouxe já há alguns tempinho. Eu estava fazendo meu ano bíblico. Foi quando me deparei com algumas histórias ali do Antigo Testamento, e aí então decidi montar esse estudo sobre arrependimento, né? Que eu creio que a nossa maior necessidade sempre foi, né, desde que o homem entrou em transgressão, desde então tem sido a nossa maior necessidade da raça humana, né? Da gente realmente se arrepender e se converter, cair aos pés de Cristo Jesus. Coloquei um slide só do nosso ministério, né, meu e do Daniel, meu esposo. Ele esteve com vocês há uns dias atrás. E a gente tem um ministério aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. A gente posta pregações, mensagens bíblicas, tudo para poder ajudar e edificar a cada um de nós a cada dia. E para glorificar a Deus também, né? Então, a gente vai ver aqui sobre o verdadeiro arrependimento, o que a Bíblia diz, né? O que a palavra nos fala sobre o verdadeiro arrependimento. Existem alguns relatos, algumas histórias de alguns arrependimentos que não foram verdadeiros, que não foram aceitos por Deus, e houve alguns que Deus nos deixou como exemplo do que seria o verdadeiro arrependimento, né? Então, a gente vai ver aqui. Primeiro eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a importância dessa mensagem, né? Porque ela é uma verdade passada, ela é uma verdade presente e ela é uma verdade futura. O que seria isso?
existem verdades na Bíblia, né? Verdades passadas, verdades presentes, verdades futuras e verdade eterna. A verdade passada é aquela que foi pregada no passado. Ali, o exemplo da Arca de Noé, a mensagem do dilúvio, essa foi uma verdade passada para o tempo de Noé. Para o tempo dele era uma verdade presente. Para nós hoje é uma verdade passada. Uma verdade presente que nós pregamos, né, é as 3 mensagens angélicas, e uma mensagem futura, a nova terra, a volta de Jesus, coisas que vai acontecer no futuro. E a mensagem sobre o arrependimento, ela se enquadra praticamente nesses 3. Ela foi uma mensagem que foi pregada no passado, ela é uma mensagem que é pregada e deve ser pregada hoje, no presente, e até a volta de Jesus ela deve ser pregada, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então a gente vê aí, né, essas três fases de verdades, né? No tempo de Elias, a gente vê lá em 1 Reis 18, 21, deixa eu abrir aqui. 1 Reis 18, 21. Mensagem de Elias para o povo dele ali, né? Na época que estava em apostasia, no tempo de Acabe. E ele chama ali o povo para o Monte Carmelo, e ele diz para o povo dele ali, né? Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então a época de Elias foi uma época que ele chamou o povo para a reforma, chamou o povo para o verdadeiro reavivamento. O povo estava em apostasia, estava em rebelião contra Deus. E ele diz: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Na época de João Batista também, né, que foi ali o precursor do Messias, ele foi quem preparou o caminho, né, para a mensagem de Jesus. Ele também tinha uma mensagem bem semelhante. Lá em Mateus capítulo 3, no verso 2, também eu vou ler aqui, para a gente acompanhar o raciocínio. Lá em Mateus, capítulo 3, verso 2, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, essa foi a mensagem de João Batista também. E para Jesus, na época dele, uma das coisas que Jesus mais dizia: eu não vim para os que são sãos, né? Para os que não precisam de médico. Eu vim para aqueles que precisam de arrependimento. E lá em Mateus 4,17 ele diz: desde então começou Jesus a pregar. E qual foi a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E assim não foi diferente também com seus discípulos. Lá em Atos capítulo 2, verso 38, essa era a mensagem de João, de Pedro, de João, né, de Lucas. Essa foi a mensagem que eles davam quando eles proclamavam ali o cristianismo, ali capítulo 2, verso 38. Eu vou ler aqui também. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis, então, o dom do Espírito Santo. Então, a gente vê que, comprovando aí pelos textos, né, isso foi uma mensagem para cada tempo que foi passando ali, e essa é a mensagem do povo de Deus hoje, né, ali que a gente vê nas 3 mensagens angélicas, né, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Isso é uma mensagem de repreensão, uma mensagem de alerta, de arrependimento, para que o povo se volte para o verdadeiro Deus. E aqui no comentário bíblico adventista, né, falando sobre esse texto de que Jesus cita lá em Mateus 4,17, tem uma definição muito boa sobre a palavra arrependimento, né? O que quer dizer, então, arrependimento? Do grego, né, metanoe ou metanoia, né, como muitas pessoas conhecem, mas uma palavra mais voltada para o português aí. Ele quer dizer o quê? Literalmente, pensar de forma diferente, mudar de ideia, mudar de propósito, inclui tudo, inclui muito mais do que a confissão de pecados. É necessário que haja confissão,
que haja o arrependimento também, e o arrependimento é essa mudança da mente, é esse pensar de forma diferente, é essa mudança de ideias. Então, ele fala que inclui muito mais do que a confissão de pecados. Embora isso certamente estivesse incluído, também ali na pregação de João, também estava incluído também na pregação de Jesus, de Pedro. No sentido teológico, a palavra envolve não só mudança de pensamento, mas uma nova direção da vontade, uma mudança de propósito e atitude. Então, a gente vê que arrependimento não é simplesmente eu confessar, mas eu ter uma mudança no meu comportamento, no meu pensamento, né? Quando a gente se arrepende, existe ali mudanças de propósitos, mudanças de atitude. Então, metanoia, arrepender-se, seria exatamente isso, é uma mudança completa do nosso ser, nosso físico, nosso espiritual e nosso emocional também. E aí, né, a metanoia, né, que é a palavra grega ali que aparece, seria então a mudança da mente, a mudança do meu ser, a mudança do meu ser integral, físico, mental e espiritual. E aí a gente vê também, coloquei uma imagem de uma trilha, né, um caminho. E as pessoas, a gente fala, mas por que essa trilha, esse caminho? E é exatamente assim que funciona a nossa mente, né? Não sei se vocês já ouviram falar de caminhos neurais. Como que são criados caminhos neurais na nossa mente? São através de atos repetitivos. E atos repetitivos, eles se tornam hábitos. E esses hábitos a gente chama de caminhos neurais. Porque de tanto que você faz, isso se torna um hábito. É exatamente assim que acontece com uma trilha. De tanto que se passa ali, né? De tanto que passa naquele caminho que é feito, ele vai criando uma trilha, ele vai criando um caminho. Então, assim acontece na nossa mente. Diz que nossos pensamentos e nossos sentimentos, eles se formam em atos, em atitudes repetitivas, atos repetidos, eles se tornam em hábitos. Então, hábitos, eles formam o quê? O nosso caráter. Então, esse caminho neural que a gente faz, ele faz parte do nosso caráter. E, graças a Deus, a ciência descobriu que quando você cria um caminho neural, é possível que você possa criar outro caminho neural. Você pode fechar aquele caminho neural e pode abrir um outro, colocar outro no lugar. E como que eu faço isso? Como que eu faço para fechar um caminho neural, um hábito ruim que eu tenho? Eu posso fazer outro, repetindo aquele ato que eu faço, e aí então eu posso criar um outro caminho neural. Isso a ciência chama de neuroplasticidade neural. Então, a gente vê que é possível, né, pela própria ciência aí explicando, que é possível a gente mudar os nossos hábitos, é possível a gente ter uma mudança na nossa mente, assim como diz aqui na palavra de Deus, não só se arrepender exteriormente, mas interiormente também Deus, ele transforma a nossa mente de forma literal, ele transforma os nossos caminhos neurais. Então, basta a gente se arrepender, né? Fechar um caminho neural, deixar de fazer algo, deixar um hábito e colocar algo bom no lugar. E aí, então, a gente conhece, mais conhecido como a neuroplasticidade neural. Os hábitos, eles não são aprendidos, eles não são genéticos, tá? Os hábitos, muitas vezes a gente fala, mas isso eu aprendi, eu faço porque minha mãe fazia. Mas a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã nós temos a oportunidade, o privilégio de sermos pessoas melhores do que ontem, de sermos pessoas diferentes. Então, de nos arrepender e também de ser pessoas melhores, de ter hábitos diferentes, de ter atitudes diferentes daquilo que nós tínhamos. E a gente vai ver aqui, então, na Bíblia, esses tipos de arrependimento. Quais são os tipos de arrependimento que a gente vê aqui nos relatos, que eu vou colocar, que Deus aprova e que Deus não aprova? Primeiro que a gente vai ver aqui foi a história de Faraó, né? O Faraó, ele não se arrependeu verdadeiramente. Por quê?
ele não tinha uma mudança nas suas atitudes. Ele apenas tinha medo das consequências. Ali diz, Faraó, quando sofria sob os juízos de Deus, reconheceu seu pecado, para escapar dos castigos posteriores. Então, Faraó, ele dizia que se arrependia, mas, na verdade, o seu coração não estava verdadeiramente arrependido. Ele apenas dizia aquilo, voltava atrás por um tempo na sua palavra, apenas com medo das consequências, com medo dos juízos. Ali, esse relato fala, mostra aqui para a gente, quando Moisés estava guiando o povo ali, né? Deus chamou Moisés para que eles fossem, para que eles saíssem ali do Egito. Então, o faraó, por vezes, dizia que deixaria eles saírem, né, para adorar o Deus verdadeiro, mas depois ele sempre voltava atrás na palavra. Então, a gente vê aqui em Êxodo 8, o verso 28 diz, então disse Faraó, deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe, orai por mim também. E muitas vezes ele pedia, né, para que orasse por ele, mas aquilo não era de coração. Ele, na verdade, ele estava com medo dos castigos. E aí diz, né, ele reconheceu seu pecado para escapar dos castigos posteriores, mas assim ele voltava a desafiar o céu, apenas suspensas as pragas. Todos esses lamentaram as consequências do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. Então a gente vê aí uma das formas, né, que às vezes a gente pode até cometer, achar que nós estamos arrependidos, mas na verdade não estamos, né? Às vezes é simplesmente o medo do castigo ou medo das consequências, mas não há uma real tristeza pelo pecado. Um outro exemplo que a gente vê, e esse é um dos que mais me deixa assim perplexa, né? Porque quando a gente lê o relato ali da questão de Eli, muitas vezes ele reconhecia o erro dele, da educação dos filhos, o que os próprios filhos dele faziam, porém ele não se arrependia. A palavra diz que ele deu uma educação falha, né, para os seus filhos, ele não repreendia, ele era frouxo, né, com relação à educação dos seus filhos. E isso gerou defeitos de caráter, né, muito grandes nos filhos dele. Diz que os próprios filhos, eles cometiam abominações ali dentro do santuário. Eles eram sacerdotes ali e eles comiam a oferta que era oferecida. Deus deixou claras instruções quanto à questão das ofertas. Eles não deveriam comer a carne com sangue, eles comiam a própria oferta ali com sangue. Eles levavam mulheres ali dentro do santuário. Então, e a palavra de Deus diz que esses defeitos de caráter foram alimentados por falta de repreensão de Eli, do próprio pai. E é triste porque Eli, ele reconhecia essas falhas, esses erros dele. Porém, ele não mudava os seus propósitos, ele não mudava, ele não repreendia. E diz que Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Ele confessou a sua falta, mas ele deixou de renunciar ao pecado. Então, muitas vezes a gente confessa, mas a gente não abandona. A gente confessa, mas não muda as nossas atitudes. A gente confessa, mas a gente não abandona, a gente não renuncia, continua na prática do mesmo pecado. E isso não é fruto do verdadeiro arrependimento. A gente vê aí pelo exemplo de Eli. E o próprio Eli, ele teve uma morte cruel, né? Ele caiu ali da cadeira de costas, né? Caiu e provavelmente teve ali, né, quebrou, né, os ossos e ele morreu ali. E tanto que nesse relato que ele esperava pela notícia ali, né, da guerra do povo contra os filisteus, ele nem esperava tanto uma notícia dos filhos, mas ele esperava, a maior preocupação dele ali era com relação à arca. E então, infelizmente, ele tem uma morte cruel. E Judas também, né? A gente vê a questão de Judas, ele entregou ali o próprio mestre, né? E ele teve remorso, por isso que ele se enforcou. Ele não acreditou no perdão de Deus.
Lá em Mateus 27, né, no verso 3, eu vou abrir aqui para a gente ler esse relato. É uma das histórias mais impressionantes também para mim, porque no Desejado de Todas as Nações, a mensageira do Senhor diz que Judas, ele reconhecia os ensinos de Jesus, que ele era superior, esses ensinos, a tudo que ele já tinha escutado. E diz que Jesus amava Jesus, Judas amava Jesus. E ele queria estar ali na presença do próprio Jesus. Mas ele não chegou a fazer uma entrega real do coração dele. Ele deixou com que Satanás tomasse, né, por completo a mente dele. E aqui em Mateus 27, no verso 3 a 5, diz que então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Ele se arrependeu ali, né, de ter vendido Jesus, mas na verdade não foi o verdadeiro arrependimento. Tentou trazer as moedas ali de volta, porém eles não aceitaram. E lá no verso 4 ele diz, ele confessa: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, Judas ali, ele apenas confessa, ele reconheceu que ele havia entregado, né, a Jesus e que Jesus era inocente. Porém, ele não teve o verdadeiro arrependimento, ele apenas teve um remorso. Jesus sabia que Judas não havia se arrependido verdadeiramente do seu ato. O falso discípulo temia a punição pelo que havia feito, mas não sentiu a genuína tristeza por ter entregue o imaculado Filho de Deus. Então a gente vê aí também uma diferença. E aí muitas vezes a gente pode achar, né, que a gente está confessando, que a gente está realmente arrependido, porém às vezes a gente só está com medo da punição, mas não sente a genuína tristeza pelo pecado. Um outro exemplo também, né, de um falso arrependimento é de Caim. Caim, desde o princípio ali, quando a gente vê em Gênesis, todo o relato, né, que acontece, ele não acreditava no perdão de Deus. Primeiro, ele não acreditava no sacrifício de Jesus, por isso que ele não ofereceu o cordeiro. Ele ofereceu do fruto porque era o que ele achava que, né, era ali representando a justificação própria, a salvação pelas obras. Ele não mostrou um ato de fé oferecendo o cordeiro, como representando ali, né, simbolicamente, a morte de Cristo Jesus para a salvação, para a remissão dos pecados. Então, Caim, ele não acreditou no perdão de Deus. Em nenhum momento, nem na hora da oferta, e nem depois, quando Deus o procura, né, depois de ter matado ali o seu irmão, Deus o procura, vai ao encontro dele, e mesmo assim, ele não aceitou o perdão de Deus. Lá em Gênesis 4, verso 13, diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Na Bíblia diz que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que Deus não possa perdoar aqueles que realmente confessarem e verdadeiramente se arrependerem, né? Mas Caim, ele acreditou que o seu pecado não poderia ser perdoado. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem, pelas suas próprias obras, conseguir a aprovação de Deus, e estão cometendo o mesmo erro de Caim. Então, muitas vezes pode haver confissão, mas não há mudança, não há um verdadeiro arrependimento, e a gente acha que por nossas obras, pelos nossos frutos da terra, a gente acha que a gente vai comprar, então, ali a salvação. Esse foi o erro de Caim. O outro que a gente vai ver aqui, esse é o caso de Davi, e esse aí, no caso, ele é um exemplo de um verdadeiro arrependimento. Ele não desculpou o seu pecado.
né? Davi, quando ele foi encontrado ali pelo profeta, ele não desculpou, ele não escondeu, porque ele sabia que de Deus nada podia esconder. E ali no capítulo 12, verso 13, disse Davi: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi, ele sofreu as consequências do seu pecado, porém, ele não escondeu, ele não desculpou. E aí, então, Deus viu que havia um arrependimento sincero e profundo e houve mudanças nas suas atitudes, né? A oração de Davi, depois de sua queda, ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. E ele escreveu, então, depois o Salmo 51, que é um dos salmos mais bonitos, né, que existe na Bíblia, que a gente conhece, que fala ali sobre a confissão e o verdadeiro arrependimento. E aí Davi fala, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, Senhor Deus, um espírito reto, um espírito inabalável. E ele fala, Deus não se deleita com sacrifícios, mas um espírito contrito e quebrantado. Esse não desprezarás o Senhor. É um coração verdadeiramente arrependido, né? O Senhor não desprezará. E ali na palavra contrito, quer dizer exatamente isso, né? Um coração com dor, um coração com tristeza pelo pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. E esse foi aceito, esse foi perdoado. E o caso de Pedro também é uma história muito bonita, uma das que eu mais gosto. É um exemplo no verdadeiro arrependimento. Pedro, ele confiou no perdão de Deus. Ao contrário de Judas, que achou que não poderia haver perdão para ele, Pedro, ele confiou. Naquele momento em que ele nega Jesus, vou abrir aqui em Lucas 22, versos 61 e 62. Ali naquele momento em que ele nega o seu Senhor, então ele encontra com ele no pátio do templo e Jesus lança um olhar para ele. Diz assim, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ali naquele momento, daquele olhar que Jesus deu para Judas, ele entendeu. Ele se lembrou de quão fraca era a natureza dele. Então, e a gente vê a nossa necessidade nesse exemplo de olhar para Jesus, porque é Ele que nos dá, né? Ele que nos dá uma nova vida, é Ele que nos dá o arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele só vem através do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos ser sinceros, confessar, orar a Deus, e assim como Davi, pedir um coração novo. Não antes que tivesse ele reconhecido sua fraqueza, poderia conhecer a necessidade que tem o crente de confiar em Cristo. Em meio à tormenta da tentação, ele compreendeu que o homem só pode andar seguramente quando, em absoluta desconfiança própria, e confia no Salvador. Pedro, ele entendeu na prática o que era isso. Pedro era muito sanguíneo, ele confiava muito em si mesmo. Ele era sempre o primeiro ali a falar, mas essa foi uma lição que Deus permitiu que Pedro tivesse, para que houvesse uma metanoia, um arrependimento ali verdadeiro no coração de Pedro. E as atitudes dele mudaram. A gente vê mais para frente ali, depois que Jesus ressuscita, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes. 3 vezes Pedro negou ele. E por 3 vezes Pedro confessou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ali a gente vê o fruto do verdadeiro arrependimento na vida de Pedro. A mudança de mente, a mudança de atitude. E Pedro, ele foi até o fim. Foi um dos maiores pregadores ali, né, dos discípulos de Deus, de Jesus. E ele foi até a morte, né? Foi morto, né, crucificado como mártir, e ele não se sentia digno de ser crucificado como seu próprio mestre. Ele foi crucificado de cabeça para baixo.
Então, aqui a gente vai ver quais foram esses frutos, né, do verdadeiro arrependimento, desses exemplos que Deus não aprovou e os exemplos que Deus aprovou. Porque Deus é quem sonda os nossos corações. Ele sabe as intenções verdadeiramente. E Ele sabe quando estamos verdadeiramente arrependidos ou não. Então, o primeiro passo, mas não o único, é confessar. Lá no Salmo 32, verso 5, Davi diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Davi não desculpou o pecado dele e não acusou outra pessoa. Senhor, eu pequei porque o meu coração é mau. Muitas vezes a gente confessa, mas põe a culpa em outra pessoa. Ah, Senhor, eu fiz isso, mas porque fulano me levou a fazer isso? A nossa maldade não pode estar encoberta. Ela está patente diante de Deus, e o primeiro passo é a gente confessar e reconhecer a nossa maldade, o nosso pecado. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, esse é o primeiro passo. Confessar e não encobrir, não desculpar os nossos pecados. Ir a Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Jesus pode nos conceder esse perdão, né? Aliviar esse fardo que a gente leva. E esse fardo que ele se refere é o fardo dos nossos pecados. Então, indo a Jesus e aceitar o perdão dele, aceitar que Jesus, né, o sacrifício dele é único e suficiente para remissão e salvação dos nossos pecados. Arrependimento só é obtido por meio de Jesus, né? E contemplando ele, nós vemos que quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais coisas nós precisamos mudar e mais a gente precisa se arrepender. Como a gente viu também, né? Quem nos dá o arrependimento é o próprio Espírito Santo, é Deus, né? Ou despreza as tuas riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, quando eu contemplo o amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse amor, essa bondade de Deus me leva ao arrependimento. A gente vê que o próprio Judas ali, ele não confiou no poder de Deus. Ele não deixou que o Espírito Santo atuasse no coração dele. Caim não acreditou no perdão de Jesus. Então, a gente precisa crer que quem nos dá o arrependimento é Deus e aceitar esse perdão pela fé. Uma coisa que a gente viu também é que nós precisamos odiar o pecado. A tremenda malignidade do pecado só pode ser avaliada em face da cruz. Quando eu contemplo a Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício que Jesus fez por nós e o sacrifício de Deus em entregar o seu próprio Filho, então eu vejo a tremenda malignidade do pecado, o que isso causa, né? Quando a gente perde um ente querido, quando a gente se depara com a morte, então a gente vê ali a consequência do pecado, a tremenda malignidade que é. A gente vê, né, o mundo, a situação que nós estamos vivendo hoje, de guerras, de pandemias, tudo isso é consequências da maldição do pecado. Então, quando eu me deparo com essas coisas, quando eu contemplo a cruz, o sacrifício de Cristo, então eu posso entender a tremenda malignidade do pecado e assim passar a odiá-lo, a ter repulsa por ele. Uma coisa interessante que no paganismo, né, quando a gente vê ali nos relatos bíblicos, o povo, né, eles ofereciam sacrifícios para apaziguar a ira dos deuses dele. Mas Deus, ele instituiu o sacrifício de animais para que isso mudasse a atitude do adorador, para que a gente visse, né, quão terrível é o pecado que causou a morte. Eu imagino Adão ali, a primeira vez que ele precisou sacrificar um cordeiro, a dor que ele deve ter sentido, que ele deve ter contemplado, então, ali, quão terrível é o pecado, quão terrível foi o pecado dele. Então, o sistema de sacrifício, quando foi instituído ali por Deus,
no Antigo Testamento, era com esse objetivo, para que mudasse a atitude do adorador, para que houvesse um arrependimento. E no paganismo já era o contrário, era para barganhar com Deus, para tentar apaziguar a ira de Deus. E esse não foi o propósito de Deus. Isso não era arrependimento. Isso era a oferta de Caim. Era querer comprar a Deus, né? Então, quando a gente contempla ali a questão do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a gente passa a odiar o pecado. Um passo importante que a gente precisa ter é crer no perdão de Deus. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Judas não creu no poder de Deus, no poder de Jesus para perdoar. Caim não cria ali no perdão de Deus, não cria no sistema de sacrifício da justificação pela fé. Então, um passo importante que a gente precisa ter é crer, é ter fé no perdão de Deus. Se você confessou, se arrependeu e crê no sacrifício de Cristo Jesus, creia no perdão, você está perdoado. Muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos e deixamos de crer que nós fomos perdoados. Isso é falta de fé, né? Então, se Deus disse que perdoaria, está perdoado. Tem uma frase que dizem assim, que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar, mas é proibido pescar lá, porque isso é não crer no perdão, quando a gente fica resgatando os pecados antigos, não só nossos, mas também de outras pessoas. E a gente precisa colocar em prática, né, uma decidida reforma. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, a gente viu pelos frutos, né, de Davi, ali de Pedro, eles confessaram e abandonaram. Eles deixaram aquelas transgressões e então eles alcançaram a misericórdia de Deus. Então, a gente precisa clamar a Deus pelo Espírito Santo, por um arrependimento sincero e por uma mudança de coração, para que a gente abandone, né, essas práticas que a gente tem se arrependido. O arrependimento do homem implica uma mudança de intuitos. Então, como a gente viu, a gente precisa ter novos sentimentos, ter novos pensamentos, novas intenções. Isto é o fruto do verdadeiro arrependimento. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Então, outro texto que endossa aí a questão da mudança dos comportamentos, uma decidida reforma do coração. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere reforma. É o que a gente vê ali também na vida de Davi e na vida de Pedro. O arrependimento deles foi sincero, foi aceito, porque houve uma mudança, houve uma reforma. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. Quando eu entendo a malignidade do pecado e eu vejo que isso causou a morte do meu Salvador, então eu tenho uma decidida renúncia ao mal. E viver também uma vida de gratidão e serviço a Deus. E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Aí está em Lucas 7:43, a história ali, né, que Jesus pergunta para Simão: quem você acha que ama mais? Aquele a quem mais foi perdoado, né? Então, está lá em Lucas 7, verso 43, diz assim: um certo credor, Jesus diz essa história para ele, né? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual terá mais gratidão, né? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Então, aquele que mais foi perdoado é aquele que mais ama. E é aquele que vive uma vida de gratidão e serviço ao seu Senhor.
E aqui, para a gente já ir para o finalzinho, a gente vai ver uma história aqui, está lá em Juízes capítulo 20, só para a gente se contextualizar. Lá em Juízes 19, a gente vê uma história cruel, né, que aconteceu ali. A concubina, né, de um levita, ela foi abusada, né, por uns homens de uma cidade ali da tribo de Benjamim, e ela não chegou viva em casa. Então, esse homem cortou essa mulher em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo, como uma forma de dizer para eles o que havia acontecido e a indignação dele. Então, ali as tribos de Israel se reúnem para julgar este caso que tinha acontecido, e todos eles decidem lutar contra Benjamim, porque Benjamim foi uma tribo que não apareceu ali. E eles foram, então, ali, Judá e as outras tribos foram lutar contra Benjamim para vingar-se, então, do caso. Só que quando eles foram para a batalha, diz que eles começaram a perder a batalha para Benjamim. E aí, então, eles não entendiam, eles começaram a chorar perante o Senhor e perguntavam a Deus se eles tornariam a pelejar contra Benjamim, né? E aí Deus falava, sobe contra ele. E aí eles voltavam e perdiam a batalha de novo. Então, eles não entendiam o que estava acontecendo. Lá no capítulo 20 de Juízes, no verso 26, diz um relato de uma atitude, uma mudança de atitude que o povo teve. E diz assim, então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram então a Deus porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Então, Deus responde a eles, que eram para eles subirem para a batalha, e então eles vencem a batalha. Por que eles estavam perdendo a batalha contra a tribo de Benjamim? E eles estavam querendo julgar um caso sério, um caso que eles estavam certos, mas porque eles não haviam chorado, não haviam jejuado, não haviam se arrependido e pedido perdão dos seus pecados. Somente depois deles se arrependerem, pedirem perdão dos seus pecados para Deus, aí então eles vencem a batalha. Isso a gente pode aplicar para nós, né? Quais pecados, né, não estamos confessando porque nós estamos perdendo a nossa batalha? Muitas vezes a gente enfrenta lutas, perde, saímos como derrotados, porque muitas vezes não choramos, não jejuamos, não nos arrependemos diante de Deus dos nossos pecados. Existem pecados encobertos diante de Deus que nós não confessamos. E aí, como exemplo, a gente vê, nós perdemos a batalha. E um outro caso bem conhecido também, que é o pecado de Acã, lá em Josué, né? Diz que o povo ia conquistar Ai, uma cidade pequena, onde haviam poucos moradores, e eles até dizem, olha, não suba todo mundo, não precisa ir, só vai 2.000 homens ou 3.000 homens, porque ali não tem muita gente, eles são poucos. E o que acontece com aquele povo que sobe? Eles são derrotados por Ai, né? Diz lá no capítulo 7, no verso 4, assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram eles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebaraim. E os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E eles não entenderam por que a gente perdeu essa batalha. Nós éramos em 3.000 e o povo de Ai são poucos. Mas para Deus não importa a quantidade, porque quem lutava ali com o povo de Israel era o próprio Deus, era ele que ia diante das batalhas, era ele que ia diante das lutas. Porém, havia um homem que estava com o pecado encoberto ali. Então, Josué, ele decide proclamar ali, né, um arrependimento, uma contrição entre o povo, e ele ora a Deus, clama, derrama seu coração,
E Deus então revela para ele: alguém está com anátema, né? Alguém está com o maldito. Deus pediu para o povo que quando eles invadissem Jericó, não era para eles tomarem os despojos daquele lugar. Então, Josué, Acã ali então é descoberto, né? E ele responde para Josué, no verso 20: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim. Quando vi entre os despojos de uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso e 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda. Então, no verso 25, disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou e queimaram a fogo depois de apedrejá-lo. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor de sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Então, a gente vê que depois que esse pecado de Acã foi descoberto e foi solucionado, então o povo vai e consegue dominar. E eu fiquei pensando, às vezes por poucas coisas, por ninharias, a gente acaba perdendo a nossa salvação. Muitas vezes pode ter coisas na nossa tenda, né? Coisas escondidas ali debaixo, que às vezes a gente não solta, que a gente não se arrepende, que a gente não confessa, não entrega para Deus, e a gente acaba perdendo as nossas lutas, as nossas batalhas por causa disso, por causa de poucas coisas. E aqui só um exemplo de um texto para demonstrar. Não adianta a gente querer resultados diferentes na nossa vida fazendo as mesmas coisas. A gente precisa ter uma mudança nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa mente. E é como Paulo diz, né, lá em Romanos, capítulo 12, que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Que nós possamos, através do Espírito Santo, verdadeiramente possuir os frutos do verdadeiro arrependimento na nossa vida e confessar os nossos pecados. E ir adiante nas nossas lutas e nossas batalhas, cientes de que Deus estará conosco. Nós, então, teremos a vitória. A vitória, ela será certa. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que essa mensagem possa alcançar os nossos corações. Amém, amém. Glória a Deus. Minha querida, neste momento nós vamos fazer 2 orações, a terceira cantada, e nós vamos dobrar os nossos joelhos, né? Vamos orar e logo em seguida nós abriremos para as considerações. Amém. Vamos. Eu coloquei aqui o nome das pessoas que estão conosco e como você falou de confessar os pecados, né? Confessar os pecados, eu coloquei aqui o nome de cada uma das pessoas para a gente também apresentar, para a gente pedir perdão também pelos pecados de cada um dos que estão aqui. Então, você pode fazer a primeira oração, Thalita. Eu vou fazer, na verdade, vamos fazer as 3. Eu vou fazer a segunda e vou pedir alguém para fazer a segunda e eu vou fechar com a terceira. E depois, então, teremos a cantada. Você pode fazer a primeira oração? Posso, claro. Uhum. Oremos, E então. Irmã Terezinha ou a Leni, qual das duas pode fazer a segunda oração? Eu faço, irmãzinha. Então tá, a Leni faz a segunda e eu fecho com a terceira oração e depois, então, teremos a cantada. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, Pai, queremos nos entregar neste momento em Tuas mãos, Pai. Nós não somos dignos, Senhor Deus, que o Senhor não olhe para nós, Pai, mas olhe para Cristo Jesus, Senhor.
Por favor, meu Deus, queremos entregar a Ti tudo aquilo que temos, Senhor Deus, tudo aquilo que somos, e o mais importante que o Senhor deseja de nós é o nosso coração, Pai. Por favor, tome-nos em Tuas mãos, Pai, como oferta suave a Ti. Tome a nossa mente, Senhor Deus, e que o Senhor nos renove, Pai, renove a nossa mente, Senhor Deus. Teu Santo Espírito, ó Pai, venha transformar os nossos corações, tirar de nós, Pai, toda sujeira, toda impureza, toda malícia, Senhor Deus, tudo aquilo que é pecaminoso, Pai, que o Senhor tire de nós, Pai, que o Senhor arranque as ervas daninhas, Pai, do nosso coração, mas arranque, Senhor Deus, pela raiz, ó Pai. Queremos ser transformados, Senhor Deus, queremos que Teu Santo Espírito opere uma transformação, Pai, na nossa mente, que o Senhor, Pai, nos conceda um arrependimento sincero, verdadeiro, que nós possamos, Senhor Deus, produzir os frutos do verdadeiro arrependimento na nossa vida, Pai. Que Teu Santo Espírito faça morada em nós, para que nós possamos refletir a Tua glória, Senhor Deus, o caráter de Jesus na nossa vida. Por favor, Deus, damos livre acesso, permissão para que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, transforme o nosso coração. Se há alguém aqui, Pai, nesta sala com o coração contrito, quebrantado, Senhor Deus, precisando, Senhor Deus, de um refrigério, que o Senhor atenda, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. E eu sei, Pai, que a Tua vontade é a nossa santificação, e que o Senhor prontamente atenderá essa oração, Pai, porque esse é o desejo, Pai, é ver nos Seus filhos a Sua glória, o Teu caráter sendo manifestado aqui nessa terra, Pai, nesse mundo de pecados. Então, por favor, ó Deus, queremos nos entregar, queremos ser transformados, queremos refletir a Tua glória, Senhor Deus, o Teu caráter para este mundo, Senhor Deus. Queremos ser luzes, Pai, para aquelas pessoas que estão em trevas. Então, por favor, Deus, queremos confessar a Ti os nossos pecados e queremos produzir na nossa vida os frutos do verdadeiro arrependimento, ó Deus. Te entregamos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, que o Senhor nos transforme. E todas essas pessoas, Pai, que foram escritas, esses nomes, Senhor Deus, que a Tua graça alcance cada um deles. E que haja verdadeira reforma, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira confissão, uma verdadeira conversão, Pai. E que isso, Senhor Deus, seja alcançado através das nossas famílias também. Te agradecemos por tudo, Pai, desde já, porque o Senhor já tem ouvido, Senhor Deus, e já tem atendido as nossas orações. E eu sei que tudo isso, Pai, é pelos méritos e pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer pela essa oportunidade tão maravilhosa em podermos falar contigo através da oração, nessa sala de consagração. Estamos aqui, ó Deus, para Te pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Pai de amor, use de misericórdia para conosco. Não olhe para a nossa incredulidade, mas transforma nossas vidas. Implanta em nós o Teu caráter, eu te peço, Senhor. Eu clamo a Ti por misericórdia. Tu sabes que somos falhos, somos pecadores, mas nós temos um desejo imenso de sermos transformados. Nós autorizamos o Senhor implantar em nós o Teu caráter, para que possamos viver de tal maneira que Te agrada, para que possamos ser luz entre as trevas. Pai de amor, perdemos as lutas, perdemos as batalhas por causa da nossa desobediência, isso é muito triste. Tá? Então, de repente, nós temos dentro das nossas tendas algo que não Te agrada. Por favor, repreenda. Quebra as maldições da nossa casa. O Senhor tem falado para nós, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Salva a nossa casa, salva os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, a sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz, tudo posso naquele que nos fortalece, fortalece cada lar representado, cada pessoa que aqui veio, Senhor, para que possamos sair daqui como pessoas transformadas por Cristo Jesus. Não deixe que o inimigo tenha poder sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas. Repreenda-nos e nós autorizamos o Senhor tirar das nossas vidas, perdoar os nossos pecados e transformar aquilo que nós não conseguimos fazer, faça em nossas vidas, mas que nós possamos sermos as verdadeiras testemunhas Tuas. Nós estamos aqui porque nós queremos receber de Ti
poder para mesmo andar de cabeça erguida, de testemunhar das tuas maravilhas, mostrar para o mundo que vale a pena servir ao nosso bom Deus. Então, Senhor, fique conosco. Nós estamos aqui confessando os nossos pecados. Se tem algo dentro de nós que nós não confessamos, por favor, faça-nos lembrar para confessarmos e possamos sermos perdoados e todos os nossos pecados possam ser, Senhor, lançados por terra e nós possamos testemunhar das tuas maravilhas. Ensina-nos a orar, ensina a viver em comunhão contigo, ensina, Senhor, relacionar contigo, tirarmos mais tempo para ouvir a tua voz, para que o seu caráter seja implantado em nós. Fique conosco durante esse dia, até o Senhor voltar nas nuvens para nos levar, para morar contigo eternamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Senhor, quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta à oração talvez seja retardada. Ou Deus nos deu outra coisa que não aquilo que pedimos. Não é assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. É a sua vontade limpar-nos do pecado. É a sua vontade tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Portanto, Pai querido, clamamos a Ti perdão pelos nossos pecados. E queremos, neste momento, pedir também perdão pelos pecados dos nossos irmãos, Pai. Entregamos em Tuas mãos aqui a nossa querida Iapo, a Lígia, a Júnia, a Heloísa, a Thalita, a irmã Maria, a Cristine, a Glória, a Vane, o seu José Geraldo, a Joide, a Júnia, a Leni, a Margarete, a Margarida, a Nancy, a Nice, a Rosângela, a Ruth, a Suelen, a irmã Terezinha, o Valmir, a Edna, a Evanilce, a Vitória. Pai querido, a mim, entregamos em Tuas mãos cada família aqui representada. E assim como Jó clamava e pedia perdão pelos pecados dos filhos, nós também queremos, Pai querido, interceder. Assim também como Abraão intercedeu por todo aquele povo, pelo sobrinho Ló, nós também queremos interceder por nós, pela nossa família e por cada família aqui representada. Senhor, perdoe os nossos pecados. Como aquele homem chegou diante de Ti, Senhor, e disse, se quiseres, pode tornar-me limpo. Nós também suplicamos, se o Senhor quiser, o Senhor também pode nos tornar limpos, Senhor. E a Tua palavra diz que pela fé nós podemos ouvir o que o Senhor diz na Tua palavra. Quero, fique limpo. Então, Pai querido, já Te agradecemos, em nome de Jesus. E que cada um que aqui está, ouça a Tua voz, dizendo a cada um de nós, quero, fique limpo. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não posso dar, ele é Tua propriedade, conserva-o puro e bom, conforme o Teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para Ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir Teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do Teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor. Me ajuda a lutar, a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou,
tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, segundo a sua luz, molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, este é o momento que nós abrimos para as considerações. Aqueles que quiserem compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. Uma mensagem muito profunda. O Senhor tem trazido para nós todas as manhãs. O Senhor tem feito tudo para nos despertar. Nós agradecemos a Deus por mais a mensagem que Ele trouxe para nós nesta manhã. Alguém gostaria de compartilhar, falar conosco? Enquanto alguém se manifesta, Thalita, eu gosto muito dessa comparação do arrependimento. Oi? A Heloísa está com a mão estendida e a Leni queria falar, mas a internet acho que não está muito boa, né, Leni? Leni, Oi, a sua internet não está muito boa. a internet está caindo muito, mas deixa eu aproveitar aqui, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela essa mensagem tão maravilhosa e num momento tão oportuno, tá? Que maravilha! Você lembra onde que nós estávamos conversando, Irani? Uhum. Tá? E Deus manda para nós a mensagem, Irani. Eu até anotei aqui o seguinte: perdemos as lutas, perdemos as batalhas por causa da nossa desobediência. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Então, nós precisamos de orarmos mais, precisamos de pedir a misericórdia de Deus, que trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos orarmos mais, jejuarmos mais, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, não é isso? Então, para nós conduzir a nossa casa de maneira que agrada. Se tiver dentro da nossa tenda algo que não agrada a Deus, que possamos termos força para tirarmos, não permitirmos que algo entre dentro da nossa casa e que venha desonrar o nosso Deus, tá? Então, precisamos de pedir, é isso que eu gostaria de falar, que pedir ao Senhor, que nos dê força dos altos céus, para tirarmos das nossas vidas, das nossas mentes, das nossas tendas, algo que não agrada a Deus, para que possamos continuar nesse caminho que nos conduz à salvação. Tá, Irani? Muito obrigada, irmãzinha. Perdemos a batalha porque ainda não choramos, ainda não jejuamos e não clamamos o suficiente, né? Então, eu anotei também Juízes 20, 26, Josué 7, 21, que eu quero ler novamente com calma, porque que eles estavam perdendo. Juízes 7, 21, Josué 7, 21
E Juízes 20 e 26. Por que eles estavam perdendo a batalha, né, contra Benjamim? Eles iam, lutavam, e porque ainda não tinha chorado, não tinha jejuado o suficiente, não tinha clamado, confessado o pecado, né? E depois também lá em Josué, o pecado de Acã ainda tinha pecado. Então precisava clamar mais, nós precisamos clamar mais, orar mais, que o Senhor nos dá o arrependimento e mostra onde está o pecado, né? Que o Senhor nos ajude. Anotei essa mensagem que eu quero ler novamente, para que a gente tenha uma verdadeira, que o Espírito Santo grave no nosso coração, né? Ô, Heloísa, você está com a mãozinha levantada, minha princesa? Seja bem-vinda. Bom dia, povo de Deus. Bom, eu fiquei aqui meditando na bondade, na misericórdia do Senhor para conosco. Cada manhã, o Senhor tem acrescentado aqui mais um detalhe naquilo que Ele quer nos ensinar. Nós passamos aí agora por uma jornada, né, onde a gente estudou sobre o santuário, e ontem, né, o irmão Odaí, quem ficou até o final, né, a gente falou sobre vencer o pecado, né? E o que acontecia ali no santuário? Ali no santuário, né, a última festa, né, a penúltima festa, né, a festa que está a acontecer, que é a festa da expiação, como é que o povo ficava ali do lado de fora, né? O povo ficava em contrição, né? O povo já havia confessado ali os seus pecados, e ali o povo ficava em contrição. E como é que nós temos que estarmos hoje, né? Nós temos que pensar nisso. E quando a Thalita trouxe aqui essa grande reflexão sobre o arrependimento e dos falsos arrependimentos, eu fiquei ali pensando, né, na pessoa de Judas, que convivia com Cristo diariamente e não foi transformado, né? Então, ele viveu diariamente e não foi transformado. E quantas vezes também nós, às vezes, estamos lendo a Bíblia, aqui fazendo a meditação, vindo ao culto a cada manhã, e também podemos não estar sendo transformados, né? Então, para mim, assim, essa mensagem foi muito impactante, porque Deus, a cada dia, tem nos convidado a parar de pecar, né? E o pecado pode ser vencido, né? E ontem, uma amiga minha, né, a Dani, ela até estava na sala ontem também, ela me mandou um vídeo do Daniel, do Gabriel, aquele que era satanista, e ele falando que desde a infância dele, que ele foi dedicado para Satanás e que ele tinha uma missão, e a missão dele era ser escritor. Ele ia escrever, e ele contando que várias pessoas também aí são dedicados, né, por Lúcifer para serem escritores. E a missão dele era escrever ali, né, filmes, novelas, séries, ou seja, era algo para desconstruir aquilo que Deus constrói. E a Thalita terminou aqui a palestra dela, né, com uma mensagem da renovação da mente. Como é importante a gente contemplar aquilo que vai nos aproximar de Cristo. E como é importante, eu só vou conseguir abandonar o nosso erro, né, quando eu contemplar a Cristo. É pela contemplação que nós somos transformados. Então, que Deus nos ajude a contemplar a Cristo, a história de Cristo, o sacrifício de Cristo, para que nós possamos realmente enxergar em Cristo a bondade, a misericórdia, a humildade, a mansidão. E assim nós vamos olhando para dentro de nós e vamos ficando incomodados com aquilo que não agrada a Cristo. E, consequentemente, aquilo que não agrada tem que ser jogado fora. E, quando a gente joga fora, a gente se torna uma nova criatura. E é por isso que nós precisamos de voltarmos, né, arrependermos
mas arrependermos e mudarmos de atitude, porque foi isso que a Thalita disse. Vamos arrepender, mas vamos passar por uma transformação, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter essa força, porque cada manhã é isso que Cristo está dizendo aqui nessa sala, né? Que nós temos que arrepender, temos que abandonar, temos que viver uma nova história com o nosso Cristo. Deus quer nos contar histórias todos os dias, através da Bíblia, da lição, da meditação, do culto matinal aqui nessa sala, e Ele está nos clamando, pare de pecar. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Thalita, você quer falar alguma coisa? Eu acho que até cheguei a comentar aqui que uma das histórias, assim, duas histórias que mais me impressionam, assim, é a história de Judas, né? Porque no Desejado de Todas as Nações fala que Judas amava Jesus, né? E isso é tremendo, assim, para mim, quando eu penso isso, porque eu também amo a Jesus, né? Mas até que ponto a gente está disposto para seguir a Jesus, para morrer por Jesus também, né? E essa é a diferença, né? Porque Judas, dia a dia, o Espírito Santo trabalhava no coração dele, né? Jesus só permitiu Judas estar ali no meio dele para que ele fosse salvo. E em todos os momentos, Judas teve a oportunidade de se arrepender, né? Até a Santa Ceia ali, Jesus lavou os pés dele, o Espírito Santo trabalhou ali, ele quase se rendeu, mas ele não se rendeu. E é isso que eu vejo que Deus quer falar para nós, né? Que a gente dê livre acesso, assim, o Espírito Santo trabalhar e quebrantar o nosso coração, né? Que a gente não seja orgulhoso, assim como Judas, né? Porque Judas, ele também tinha o desejo sincero, mas a gente tem que sair do desejo e ir para a prática, né? E exercitar o poder da vontade, como fala lá no Caminho a Cristo. O poder da vontade é o poder de decisão, é o poder de escolher, né? E isso Deus nos deu como livre-arbítrio, como prova de amor. Então, a gente tem que sair só do desejo e partir para a prática, e partir para a decisão, né? Eu decido por Deus, eu decido por Jesus, eu decido não fazer mais isso. E clamar o poder do Espírito Santo, né? Porque são duas forças, né? O poder de Deus com o esforço humano. Diz que essas duas junções, não há poder que possa vencer isso aqui na Terra, o poder de Deus e o esforço humano. Então, a gente tem que se unir com o poder de Deus e se esforçar, né? Fazer a nossa parte, exercer o poder da decisão, que cabe a nós, né? E uma outra história também é a história de Eli, porque muitas vezes a gente pode fazer igual a Eli. Eu sei que eu preciso melhorar isso, eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas a gente só fica confessando ali que sabe, mas não muda de atitude, né? Foi o que aconteceu com Eli. Então, a gente só confessar, né? Não ser hipócrita, né? Não esconder, não mentir, não adianta. A gente precisa partir para a mudança da nossa vida, a gente precisa partir para a prática, né? A gente precisa realmente clamar a Deus, clamar o Espírito Santo e realmente ter uma mudança da nossa atitude, né? E eu sei que Deus, ele está mais desejoso de dar o Espírito Santo para nós do que um pai, né? Dar boas dádivas ao seu filho. A irmã White fala que a gente pode pedir perdão dos nossos pecados, a gente pode pedir o Espírito Santo e pedir uma transformação da nossa natureza. Que Deus, ele quer nos dar, ele quer nos transformar. Ele está desejoso disso, então a gente precisa realmente sentir esse desejo e pedir, e decidir, né? É isso. Obrigada, Thalita. A história de Judas também me chama muita atenção, porque é o mesmo motivo que chamou a sua atenção. Quando a gente vê que Judas amava Jesus, aí isso choca a gente. Mas peraí, como que amava Jesus? Andou com Jesus? E por que não foi transformado por ele? Porque antes eu achava que faltava era amor. Judas não amava, mas quando eu li o Espírito de Profecia, diz que ele amava. Mas fala aqui para nós, Judas, ele amava o mestre, anelava estar com ele, tivera desejo de ser transformado, ele tinha também o desejo de ter o caráter transformado, esperava experimentar isso mediante a sua ligação com Jesus.
Então, Uhum. Então tudo isto, eu fui entender, quando você falou, Deus permitiu, Jesus permitiu que Judas ficasse ali, não para ser um dos discípulos, porque Jesus não chamou, mas Jesus permitiu que ele estivesse ali para salvá-lo. E o Salvador não o repeliu. Não, agora faltou uma coisa em Judas. Ele não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Então, amar a Jesus, confessar o pecado. Agora, o que nós precisamos? Se render. Qual foi a diferença entre Judas e Pedro? Pedro traiu, mas Pedro se arrependeu, confessou. Judas também confessou. Judas também chegou e falou, pequei, mas ele não se rendeu a Cristo. Agora, Pedro confessou e se rendeu a Cristo, né? Na hora que ele viu que ele pecou contra Deus, ele fez o quê? Ele foi para Jesus, ele se rendeu. E Judas faltou isso aí. Judas faltou se render inteiramente a Cristo. Então, ele achava que podia reter os seus próprios juízos e as suas próprias opiniões, né? Então, ele não se rendeu inteiramente, alguma coisa ele deixou. Nós precisamos compreender que é necessário uma entrega total a Cristo. Então, que o Senhor nos ajude a fazer essa entrega total. Tem coisas na nossa vida que nós ficamos segurando, né? Ficamos segurando. E não adianta amar e não estar dispostos a fazer uma entrega total. Que o Senhor nos ajude, nos dê essa compreensão de fazer essa entrega total. E como você bem falou, se nós pedirmos ao nosso Deus, Ele nos ajuda. Senhor, me ajude a fazer uma entrega total, né? Para a gente poder, para que o Senhor faça essa renovação da mente, né? Na nossa vida. Amém. Mais alguém gostaria? Pois o nosso tempo, também nós já estamos com o nosso tempo, já está na hora, né? Vamos fazer a oração final, então. Agradecidos ao nosso Deus pela mensagem que Ele mandou para nós. E que o Senhor nos ensine a confessar, a nos arrepender, a uma mudança de vida, né? Que foi tão bem colocado mais uma vez nesta manhã. O Senhor, pela misericórdia dele, nos ensinou como nós devemos fazer, né? Vamos, então, fazer a oração final. Alguém gostaria de fazer a oração final para nós? Eu faço, Tirane. Por favor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esses momentos maravilhosos que passamos nesta manhã na Tua presença. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela mensagem que tanto tocou e falou nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença, pela presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Quero entregar de uma forma especial a Tua serva, Pai, nossa irmã querida Thalita, nas Tuas mãos. Peço, Senhor, que abençoe a vida dela, abençoe o ministério dela e do esposo dela. Toma a vida dela em tuas mãos. Quero também apresentar cada lar representado aqui nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a confessar os nossos pecados. Se tem em nossas vidas algum pecado que nós ainda não reconhecemos como pecado, não confessamos ainda, eu peço, Senhor, nos mostra e nos ajuda, dá-nos um genuíno arrependimento, uma verdadeira confissão, e nos lava, nos purifica e nos prepara para o teu reino. Dai-nos hoje, ó Deus, um dia na tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Suelen, nós teremos louvor? O Irani, a Suelen já saiu. Nós vamos encerrar, né? Porque a Rutinha também já saiu, né?
E a Iapo está sem o computador e ela não consegue, né, compartilhar o hino do celular. Desejamos a todos um dia na presença de Deus e que o Senhor abençoe a cada um, e vamos meditar na mensagem que Deus mandou para nós no dia de hoje. Um dia abençoado para cada um. Deus te abençoe, Thalita, que o Senhor continue dirigindo o seu ministério. Amém. Deus abençoe vocês também. Foi um prazer muito grande poder conhecer vocês. E assim que sempre precisarem, estamos à disposição para servir. Deus seja louvado. Amém, amém. Amém. Tchau. Amém, Deus. Thalita. Vamos chamar você outra vez, tá? Amém. Obrigada. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. Então, até amanhã, pessoal, às 5 horas da manhã, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã em Portugal e às 9 horas da manhã na Inglaterra. Até amanhã, pessoal. Até, tchau.